Olá, turma de máquinas de fluxo, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula dessa disciplina e hoje nós vamos conversar sobre a introdução e a classificação das máquinas de fluxo. E para começar, vamos ver aonde que as máquinas de fluido são aplicadas. E eu quero que vocês se atentem ao detalhe aqui que eu mudei o nome de máquinas de fluido para máquinas de fluxo para máquinas de fluido. E isso foi proposital. Na verdade, máquinas de fluido é a maior generalização desse tipo de máquinas, e dentro das máquinas de fluido existem as máquinas de fluxo. Esses conceitos a gente vai ver no decorrer desta aula. Mas para começar, vamos ver a generalização máquinas de fluido, onde elas são aplicadas. Aqui tem vários exemplos de indústria ou de geração de energia. Primeira foto aqui a gente tem a foto de uma usina hidrelétrica. A gente sabe que a geração de energia é gerada através de uma turbina hidráulica. A turbina hidráulica ela funciona através da passagem da corrente de água. Então, é uma máquina de fluido. Que é uma usina térmica, não sei bem ao certo a aplicação, mas essas torres aqui são torres de arrefecimento. O objetivo delas é transformar o vapor d'água em líquido. E esse líquido provavelmente ele é alimentado para condensadores ou para resfriamentos de equipamentos maiores. Então, funciona através da passagem do fluido, provavelmente água ou algum outro fluido de arrefecimento. Que é um trocador de calor. A gente sabe que é a passagem de correntes de líquido com temperaturas diferentes, uma corrente quente e uma corrente fria que vai promover a transferência de calor. E que é uma fazenda de turbinas eólicas, onde a geração de energia elétrica é criada através da velocidade dos ventos. Então, vários exemplos onde as máquinas funcionam através da passagem de um fluido. No transporte também. Aqui eu tenho vários exemplos de meios de transporte. Todos eles têm um componente, alguma parte que funciona através da passagem do fluido. Um exemplo bem típico aqui é do avião. Ele tem as turbinas. A gente sabe que as turbinas eles funcionam também a passagem do ar através das hélices das turbinas. Na verdade, a gente até vai aprender, a turbina em si, ela não é a hélice, ela fica lá dentro, e a turbina avião é uma turbina a gás, ela funciona através da combustão de um gás. Mas o sistema de injetar ar para dentro da turbina para que ocorra a combustão, que são as hélices, é uma máquina hidráulica, uma máquina de fluido, certo? O carro é a mesma coisa, o motor do carro ele é um motor a gás, né? É um motor mas não é motor a gás, é um motor combustível, né? Mas o combustível depois queimado ele se transforma num gás, isso eu quis dizer. E então ele não funciona exatamente através de uma passagem de um fluido, mas sim devido a uma reação química. Mas tem outros componentes no motor que funcionam exclusivamente através da passagem de fluidos. Por exemplo, o radiador e o ventilador, que é para resfriamento do motor, né? Aquele ventiladorzinho e mesmo toda a tubulação do radiador, eles funcionam através da passagem de um fluido. E assim todos os outros exemplos, né? As hélices do navio ou as hélices do submarino criam movimento através da passagem de um fluido. Então aqui a gente já consegue fazer uma definição mais formal do que é uma máquina de fluido. Uma máquina de fluido são máquinas que transformam a energia contida num fluido. Qualquer máquina é um dispositivo construído para transformar tipos de energia, certo? E a máquina de fluido, eles fazem transformações de energias típicas de fluidos. Mas já que a gente está conversando de energia, vamos ver alguns tipos de energia que existem. As principais formas de energia que a gente pode listar aqui estão energia cinética, que é energia relacionada à velocidade, ao movimento, energia de pressão, energia relacionada à diferença de pressão que um material pode ter. Por exemplo, num fluido, num vapor, quando ele está escoando através de uma tubulação e essa tubulação vai diminuindo de tamanho. A gente sabe que a velocidade e a pressão muda ao longo do escoamento interno. Então, tem uma variação de velocidade, mas tem uma variação de pressão também. Energia mecânica, que é uma energia geral relacionada ao movimento, relacionada ao trabalho do corpo. Quando você movimenta um corpo sobre uma superfície, ele absorve energia mecânica. Energia térmica relacionada à diferença de temperatura. Potencial gravitacional relacionada à altura da superfície da Terra. Quando a gente está lá em cima do edifício, a nossa energia potencial é maior.
do que quando a gente está na janela lá do térreo. Então, se você pular na janela do térreo, você vai sentir uma força bem pequena nos teus pés quando você pular. Se você pular lá de cima do edifício, você vai cair com toneladas de peso devido a essa energia potencial gravitacional acumulada em você. Potencial elétrico e magnética, que são todas as formas de energia relacionadas à corrente elétrica e ao campo magnético, várias aplicações em motores elétricos, vários indutores, vários outros equipamentos não bem específicos aqui para o nosso curso. Energia eólica, na verdade, ela é um tipo de energia cinética, mas é específica dos ventos, que é devido à velocidade dos ventos. Energia nuclear, essa daqui está relacionada a reações que ocorrem dentro de um átomo, entre prótons e nêutrons lá, certo? E aqui então vocês podem ver que tem vários tipos de energias que podem ser acumuladas, diversas formas. E as reticências aqui é para mostrar que também pode ter outras que eu não coloquei aqui. Por exemplo, energia química, devido a reações químicas. É um tipo também de energia e pode ter algumas outras. Mas de todas essa vasta gama de energias que existem no mundo, tem algumas que são específicas para fluidos ou fluidos em movimento, certo? E sempre quando eu falar a palavra fluido, pode ser líquido ou vapor. Essas energias podem estar resumidas aqui, ó. Energia cinética, se você tem água escoando dentro de uma tubulação, escoamento interno, ela tem energia cinética. Tem energia de pressão, essa pressão pode mudar se você aumentar ou diminuir a área, então tem energia de pressão acumulada. Tem energia gravitacional, se você subir ou descer o líquido. Você sabe que lá na caixa d'água residenciais, a caixa d'água fica lá em cima porque o líquido está acumulado energia gravitacional para fornecer pressão nos pontos de alimentação da água. Energia térmica relacionada à temperatura, e aqui eólica relacionado ao ar, na verdade, né? Velocidade do ar, mas também é um tipo de fluido. Então, dessas energias, a gente pode elencar algumas principais relacionadas aos fluidos. E principalmente estas três aqui, ó. A gente vai ver que essas três estão nas nossas equações de movimento de fluido, que é a cinética, a pressão e a potencial gravitacional, certo? Só que quando a gente une todas elas, a gente pode chamar todas as energias que estão relacionadas aos fluidos de energia hidráulica ou energia de fluido. Então, ao longo da disciplina, sempre quando eu utilizar a palavra energia hidráulica ou energia de fluido, são sinônimos aqui, pode ser qualquer uma delas, eu estou me referindo a qualquer uma desses tipos de energias. E, na verdade, nós já sabemos que as energias elas podem se transformar uma nas outras. E o que acontece com o fluido? Um fluido com velocidade ele pode ser transformado em pressão, ou um fluido alto com alta energia potencial gravitacional pode ser transformado em velocidade. Essas energias elas se transformam nas outras quando elas passam pelas máquinas de fluido. Então, as máquinas de fluido trabalham com essa energia hidráulica. E por isso que a gente define que as máquinas de fluido são as máquinas que transformam esses tipos de energia. Ao longo do estudo das máquinas de fluido, nós vamos ver vários tipos de classificações. Essas classificações vão ser muito importantes para a gente entender o dimensionamento desse tipo de máquina. E o primeiro tipo de classificação é se ela é uma máquina de fluido geradora ou motora. Vamos ver qual que é a diferença de ser uma máquina de fluido geradora ou um gerador e uma máquina de fluido motora ou um motor. Uma máquina de fluido geradora, ela transforma a energia mecânica em energia de fluido. Por exemplo, bombas, compressores e ventiladores. Vamos pensar numa bomba. Uma bomba hidráulica que serve para elevar a água até uma caixa d'água lá em cima. O que ela faz? Você liga a bomba, claro, provavelmente na corrente elétrica, para acionar o motor. Esse motor elétrico, o que ele faz? O gerador elétrico, né? O que o gerador elétrico faz? Ele gira um eixo. Esse eixo que gira as pás da bomba, as palhetas da bomba, e as palhetas da bomba com rotação que eleva o fluido. Então, qual é o tipo de transformação de energia que está acontecendo aqui? É a rotação do eixo, que é a energia mecânica. Lembra que a energia mecânica são as energias relacionadas ao movimento. Então, o movimento do eixo que
está aumentando a energia potencial gravitacional e a energia cinética do fluido, da água, nesse exemplo. Então, uma máquina de fluido geradora é de mecânica para energia hidráulica. E bombas, compressores também funcionam assim, ventiladores também funcionam assim. O ventilador lá, aquele ventilador residencial, é através do giro das hélices, das pás, que é devido à energia mecânica que vem do eixo, do motor, que transforma em velocidade do ar. Então a gente transformou a energia mecânica para fluido. Contrapartida, a máquina de fluido motora, a transformação de energia é ao contrário. Ela transforma a energia de fluido em mecânica. Os principais exemplos são as turbinas. Pensa na turbina de uma usina hidrelétrica lá. Turbina hidrelétrica, ela tá lá. O que vem é a altura da barragem, que fornece energia potencial gravitacional a esse fluido. Lá embaixo ele vai estar a alta pressão, e quando se abre as comportas para os dutos de admissão na turbina, ele atinge altíssima velocidade. Ó, tá vendo? Tudo é energia de fluido. Potência gravitacional, pressão, velocidade. Tá? Essa energia hidráulica acumulada no fluido que vai girar as pás da turbina. As pás da turbina, o giro dela é energia mecânica, porque você está acumulando rotação num eixo, certo? Então você está transformando energia hidráulica em energia mecânica. Daí, no caso específico de usina elétrica, essa turbina, o que sai da turbina hidráulica, na verdade, é a rotação do eixo, esse é o objetivo dela. Desse eixo vai ser ligado lá num gerador elétrico, que daí funciona por indução, magnetismo lá específico lá da engenharia elétrica, para criar energia elétrica, certo? E vocês vejam aqui que eu chamei de gerador elétrico. Por quê? Essa classificação não é específica para máquinas de fluido, é específica para qual tipo de máquinas. É sempre em relação à mecânica. Se transforma mecânica em qualquer tipo de energia, por exemplo, mecânica em energia elétrica é um gerador. Então, por isso que é chamado de gerador elétrico. Agora, se transformar ao contrário, qualquer tipo de energia em mecânica é um motor. Por isso que o motor de carro é um motor. A gente transforma energia química, devido à combustão do combustível, em energia mecânica, em rotação lá no virabrequim, certo? Então, é um motor. Beleza. Tendo essa primeira classificação, a gente já consegue dar um detalhamento maior para os nossos tipos de máquinas de fluido. Nós vamos estudar 3 tipos de máquinas aqui. São os ventiladores, as turbinas e as bombas, certo? E esses primeiros slides eu vou mostrar para vocês um pouco o que é chamado de campo de aplicação, que é onde a gente aplica cada tipo de máquinas. Nesse aqui, primeiro, os ventiladores e os compressores. Qual que é a diferença de um ventilador e um compressor? Primeira coisa, a classificação de motor e gerador eles estão nos mesmos. Os dois são geradores. Por quê? Os dois funcionam a partir da rotação no eixo para criar energia hidráulica num vapor ou num gás. Tanto o ventilador quanto o compressor eles trabalham com fluidos na fase gasosa. O ventilador, o objetivo dele é acelerar o gás, né? Acelerar o ar, acelerar o vapor, etc. O compressor, ele comprime. Então ele fornece pressão, energia de pressão. Mas a diferença dos dois, no ponto de vista físico de dimensionamento, é a variação da densidade do ar. Eu vou falar ar aqui. O ventilador, ele passa através do ventilador, ele não tem variação na densidade através da passagem dele pelo ventilador. Ele só tem aumento da velocidade. O compressor, como ele comprime e aumenta a pressão, ele aumenta a densidade quando passa pelo compressor, certo? E os campos de aplicação, eles servem para a gente ver aonde cada tipo de ventilador de compressor pode ser aplicado. A gente sabe que existem vários tipos de ventiladores e vários tipos de compressores, mas daí assim, no dimensionamento eu tenho essa aplicação. Eu vou escolher um compressor alternativo ou vou escolher um compressor axial? Qual que é o melhor para minha aplicação? E é através dessas cartas, desses gráficos, que é feita essa seleção. Aqui, se vocês olharem no eixo X, ele é a vazão. A vazão é metros cúbicos por hora. Esse seria a vazão de ar passando através dos equipamentos, metro cúbico por hora. Quanto mais para a direita, maior. Aqui está 1, aqui está 10 metros cúbicos por hora, aqui está 10 na sexta metros cúbicos por hora. E no eixo Y,
tem a variação de pressão. Essa variação de pressão é a variação da pressão quando ele entra na máquina e quando ele sai da máquina, certo? Então, vai ter uma pressão quando ele está entrando no ventilador, e quando ele sai do ventilador tem uma outra pressão. E a mesma coisa com o compressor. Quando o ar entra no compressor tem uma pressão, quando ele vai sair tem outra pressão. Esse ΔP que é o que está mostrado aqui no Y. Então, quanto mais para cima, maior ΔP. E eu quero que vocês vejam que tem bem certinho aqui, ó, nessa linha, daqui para baixo são os ventiladores e daqui para cima são os compressores. Os compressores trabalham com ΔPs maiores, certo? Daí a quantidade do ΔP fornecida pelo compressor é devido ao tipo dele. Tá vendo que os compressores alternativos são os que fornecem uma diferença de pressão maior. Então, se você quer uma relação de compressão maior, os alternativos é a melhor escolha. Só que eles têm um detrimento da vazão devido a isso. E isso são devido a características de construção dele. Como ele fornece uma alta pressão, a vazão dele acaba com detrimento. Ele não consegue vazões muito grandes. Tá vendo aqui mais ou menos no meio do gráfico, que no 10⁴ metro cúbico por hora, é o máximo de vazão dos compressores alternativos. De qualquer lugar dentro deste gráfico amarelo, que está pintado em amarelo, a combinação de ΔP com vazão, o compressor pode ser utilizado. Agora, se precisa de vazões maiores, ó, o compressor axial é a melhor escolha. Só que devido às vazões maiores, ele tem um detrimento na vazão que ele funciona. Tá vendo que ele funciona só para vazões maiores mesmo. Desde aqui, ó. Desde aqui mais ou menos quase 10⁵ até quase no limite lá, 10⁶, certo? Ó, os compressores centrífugos, eles têm um campo de aplicação menorzinho aqui, ó, entre essas diferenças de pressão e essas diferenças de vazão, certo? E aqui tem outros tipos de compressores. Mesmo com os ventiladores aqui embaixo. Ó, os ventiladores, como eu falei para vocês, o objetivo deles não é mudar a densidade, mas é acelerar o ar. Então eles funcionam para pressões ΔPs menores. E os centrífugos aqui para vazões menores, os axiais conseguem vazões maiores, certo? Esse tipo de gráfico ele é feito para vários tipos de máquinas. Eu comecei com os ventiladores aqui, mas pode ser a mesma coisa para as bombas. Essa bomba aqui, ó, o eixo X tem a vazão de água que passa pela bomba, metro cúbico por hora. E no eixo Y tem uma outra unidade aqui, que é o H, ela é chamada altura da bomba. A altura da bomba é uma grandeza que nós vamos aprender ao longo dessa disciplina, mas ela significa a quantidade de energia que a bomba está fornecendo para o líquido se elevar, certo? Pense nela como uma quantidade de energia. Igual no compressor, o compressor fornece uma determinada pressão, aqui a bomba vai fornecer uma determinada altura. Ela pode ser relacionada com a altura real que a bomba consegue levar. Se você pegar, sair da bomba um cano vertical e elevar a água. Se a bomba tem 10 metros, ela é capaz de elevar a água a 10 metros. Essa é uma maneira bem simples de explicar, porque tem várias outras considerações. Tem relação à densidade do fluido, aqui eu falei se fosse um cano reto, mas se o cano estiver inclinado, tem várias considerações. Mas então, ele é como se fosse isso, a quantidade de altura a ser elevada, não é exatamente a altura, mas ela é em considerações energéticas. E a gente pode ver aqui que os vários tipos de bombas são aplicados para alturas e vazões diferentes. Olha que a bomba alternativa, ela consegue uma altura grande, então fornece uma energia grande, só que trabalha para vazões pequenas. As bombas axiais já trabalham com vazões maiores, só que alturas pequenas. As bombas centrífugas são as mais, estão bem aqui no meio, né? Conseguem alturas relativamente grandes e vazões relativamente grandes. E eu tenho um terceiro gráfico que são para as turbinas. Mesma coisa das bombas. Tem aqui uma vazão e uma altura. Essa altura está relacionada com a quantidade de energia que o rotor da turbina consegue absorver do fluido, certo? Então, olha só, as turbinas Pelton. As turbinas têm uns nomes e nós vamos aprender os nomes de todas elas, mas as turbinas tipo Pelton são as turbinas que conseguem trabalhar com alturas maiores e uma vazão relativamente ampla aqui. As turbinas Francis até trabalham com vazões maiores, ou as turbinas Kaplan trabalham com vazões grandes, mas alturas menores. E é assim que está a escolha dos equipamentos hidráulicos. Pensem quando vão construir uma usina hidrelétrica. Vão construir uma usina hidrelétrica em tal lugar.
não é feito assim, eu quero que seja Pelton, eu quero que seja Francis ou Kaplan. Então, tipo, os principais tipos de turbina que são utilizados nas usinas hidrelétricas. É feito o estudo desse campo de aplicação. Se você tem uma barragem autossuficiente para colocar uma turbina Pelton, ou se a vazão disponível vai ser suficiente para alimentar as turbinas Francis ou Kaplan, todas essas considerações são levadas, né? Então, depois de toda essa conversa, nós já conseguimos entrar um pouco mais na classificação das máquinas de fluidos. Aqui eu vou classificar as máquinas de fluidos entre dois tipos de máquinas, a de deslocamento positivo e as máquinas de fluxo. Lembra que eu falei que as máquinas de fluxo estão dentro das máquinas de fluido? A nossa disciplina ela é mais focada nesse tipo de máquina aqui, ó. Mas para entender ela, a gente utiliza o que não é ela para a gente conseguir definir exatamente as duas, certo? Depois vocês leem aqui o slide, mas assim, a principal diferença entre as duas é que nas máquinas de deslocamento positivo, a passagem do fluido por dentro da máquina ela é intermitente. Intermitente é que ela não é contínua, ela vai por batelada, vai um pouquinho, para, vai um pouquinho, para. As máquinas de fluxo, a passagem do fluido por dentro da máquina ela é contínua, ela nunca para, certo? E vai ficar muito mais claro essa classificação nos exemplos de máquinas que eu vou dar agora na sequência. Vamos começar pelas máquinas de deslocamento positivo. As principais de deslocamento positivo são as bombas e os compressores, certo? Não tem ventilador ou turbina de deslocamento positivo. São bombas e são compressores que são de deslocamento positivo, certo? E tem vários aqui, ó, tanto alternativos quanto rotativos, tem vários tipos. Eu vou mostrar agora nos próximos slides alguns dos tipos para vocês verem. A diferença entre eles é por construção, é como ele funciona internamente para bombear a água ou aumentar a pressão do ar. Vamos lá. Esse primeiro, gente, é uma bomba de pistão. Uma bomba de pistão. E eu vou no vídeo colocar para a gente ver o funcionamento. Então, olha só. Tá vendo que tem aqui, na verdade, um sistema de virabrequim, biela e pistão, né? Então, esse sistema aqui ele transforma o movimento rotativo que vem do motor, provavelmente elétrico, um gerador elétrico, para criar rotação no eixo e criar um movimento alternativo aqui no pistão. Por isso que ela é uma bomba alternativa, porque ela é devido ao movimento alternativo do pistão, certo? Então o pistão está aqui em movimento alternativo de vai e vem. Eu quero que vocês vejam o seguinte, ó. Cada vez que esse pistão vai para a esquerda, esta válvula ela sobe abrindo passagem de fluido aqui. E cada vez que o pistão vai para a direita, esta válvula fecha, só que esta abre, abrindo a passagem de fluido aqui para cima. E agora vai fazer esse detalhe, ó. Abre aqui, abre aqui, abre aqui. Chegaram? E quando ela está no ponto morto superior e inferior, as luzes estão fechadas. Agora eu quero que vocês vejam aqui, ó. Quando ele está indo para a esquerda, esta válvula ela abre e o vácuo criado aqui no pistão, devido a ele ir para a esquerda, o semivácuo criado aqui dentro do cilindro, é que succiona o fluido para dentro do cilindro. Então ele entra por diferença de pressão, né? Porque aqui, como você está puxando, ele cria um semivácuo aqui dentro. Como esse aqui está fechado, o fluido não vai subir, ele vai ficar dentro do cilindro. Olha lá. Agora, quando ele chega no ponto morto inferior dele, esta válvula fecha. E está vendo que nesse instante que ele está na maior posição aqui da esquerda, tanto essa válvula quanto esta válvula estão fechadas. Como as duas válvulas estão fechadas, essa quantidade de fluido que está aqui dentro do pistão e entre as duas válvulas é fixa. Então, tá vendo que tem uma quantidade fixa de fluido? Agora tem lá, vamos chutar lá, tem 1 litro, certo? Não sei se as bombas são grandes o suficiente para ter isso. Tem 1 litro de fluido. Ele é fixo, ele não está mais se misturando com o que tem antes ou o que vai vir depois.
E agora, quando a máquina continua a funcionar, ele vai para a direita, ele abre essa válvula e empurra. Então ele está empurrando essa quantidade fixa de fluido para frente. Então o que ela bombeia é uma quantidade fixa de fluido. Entra uma quantidade, essa quantidade ela é fechada dentro da máquina, pela fronteira dos componentes da máquina, pelo partes da máquina, nesse caso de máquina pelo pistão e pelo cilindro e pelas válvulas, e essa quantidade que é bombeada. Então é como se a máquina só desse jatos de massa de fluido líquida com o tempo. É claro, ela é tão rápido que a gente não vê esse escoamento intermitente, certo? A gente vê na tubulação lá depois da bomba, a gente vê um fluxo contínuo, porque ela trabalha super rápido. Mas dentro dela funciona como se fosse intermitente. Acho que ele vai mostrar rápido aqui, vamos só ver se toda a máquina funciona. Movimento alternativo do pistão. Não era isso. Certo? Então vamos lá. Outro tipo de bomba de deslocamento positivo, com fluxo intermitente. Agora o conceito acho que está um pouco mais claro, a gente consegue ver. Esse aqui também é uma bomba de engrenagem, só que esse aqui é um desenho didático. Deixa eu ir para onde eu... Tá. Ó. O fluido, ele entra na bomba aqui da esquerda para a direita. Olha lá. E essas bolinhas, elas estão representando como se fossem massas fixas de fluidos. Cada dente da engrenagem, entre dois dentes, cabe uma quantidade de fluido. Quando a engrenagem está girando, é uma quantidade fixa de fluido entre cada espaço de dois dentes da engrenagem que ele está levando. Quando chega aqui, todos se juntam e vira uma coisa só aqui na descarga, certo? Mas ela é uma máquina de deslocamento positivo, porque dentro da máquina o fluido ele é separado do restante e é uma quantidade fixa que se movimenta dentro da máquina, certo? Máquina de deslocamento positiva, e nesse caso é uma máquina de deslocamento positivo rotativa, porque ela funciona devido à rotação das engrenagens, não ao movimento alternativo do pistão igual à anterior. Olha lá, detém a descarga. Certo? Então agora que o conceito está claro, vamos ver. Essa aqui é uma máquina do tipo parafuso. As máquinas de parafuso são como se fossem parafusos helicoidais, parafusos sem fins. Eles estão engrenados nos outros aqui. E cada espaço é entre os duas dentes do parafuso sem fim aqui, certo? Daí é como se cada quantidade de água fixa ficasse entre dois dentes e ela vai levando para ser bombeada. Nessa animação aqui. Deslocamento positivo, porque por mais aqui na saída a gente vê uma massa contínua, dentro da máquina são massas fixas de fluido que se deslocam. Essa aqui é uma bomba de lóbulos. Essas bombas elas são muito aplicadas para fluidos mais viscosos ou fluidos com muitos detritos, com, por exemplo, lodo, lama, que tenha pedra, terra, devido às características construtivas deles, ele aguenta esse tipo de fluido. Vamos ver lá. Então aqui está mostrando a sucção e o recalque do fluido. Os lóbulos são esses, vamos dizer, esses três braços aqui deste componente. E é devido à rotação dele que a quantidade de fluido fica entre os lóbulos e a carcaça da bomba, certo? A voluta aqui da bomba. Quero que vocês vejam que é sempre uma quantidade fixa de fluido que é levado para cá. Uma quantidade fixa é passada. Dentro da máquina ela é uma quantidade fixa, então é deslocamento positivo, mas a vazão na sucção, no recalque, acaba ficando constante. Aqui dá para ver bem isso. Por mais que dentro é uma quantidade fixa, a gente vê um fluxo contínuo depois. E essa é a bomba de lóbulos. Tá.
Aqui, gente, é o último exemplo, na verdade, é um compressor de pistão. A gente já sabe que as máquinas a pistão são máquinas com movimento alternativo. E ela é uma máquina de deslocamento positivo também. No vídeo a gente vai conseguir ver que ó, o pistão ele succiona a quantidade de ar, as válvulas fecham. Depois que as válvulas fecham, ele comprime essa quantidade de ar. É a quantidade de ar que tem aqui dentro do cilindro. Essa quantidade de ar é fixa dentro do cilindro enquanto ele está comprimindo. Por isso que é uma máquina de deslocamento positivo. Esse compressor aqui é um exemplo didático do compressor de 2 estágios. Ele comprimiu uma quantidade de ar fixa aqui, agora ele abre essa válvula vai mandar lá para o ar já comprimido para o outro pistão, ele vai ter uma segunda etapa de compressão, um segundo estágio de compressão, e depois de passar por esse segundo estágio de compressão, ele vai mandar para o reservatório pressurizado que está representado didaticamente aqui. Então a gente viu. Ele é super rápido, então ele comprime ar como se fosse continuamente, mas ele sempre comprime massas fixas de ar. Vou fechar aqui. Beleza? Gente, então estas são as máquinas de deslocamento positivo. O principal delas é entender esse conceito que por dentro delas passa um fluxo intermitente de fluido. E aqui vamos começar a conversar das máquinas de fluxo. As máquinas de fluxo são as máquinas que o fluido ele passa continuamente por dentro dos componentes da máquina. Ele não fica em nenhum momento isolado do restante do fluido, certo? E a troca de energia, a gente já sabe que as máquinas de fluxo elas são máquinas que trocam energia, ela é devido a efeitos dinâmicos. As máquinas de deslocamento positivo, a troca de energia é devido ao movimento de uma fronteira. Lá no pistão, o pistão tem que arrastar água, por isso que ele ganha velocidade. Na de lóbulos, na engrenagem, todas as outras. São os dentes das engrenagens ou dos lóbulos que estão girando, que fazem o fluido ganhar velocidade. Então, lá nas máquinas de deslocamento positivo, a troca de energia é sempre devido ao movimento de uma fronteira sólida, de um componente da máquina. Aqui nas máquinas de fluido são devidos a efeitos dinâmicos. E que efeitos que são esses? Quem se lembra lá de mecânica dos fluidos? Quando a gente estuda escoamento interno, a gente estuda escoamento interno em bocais e difusores, que são nada mais que uma tubulação que muda a área ao longo do escoamento. Esse aqui é um bocal. O que é um bocal? Ele tem uma área 1 de entrada e uma área 2 de saída. A área 1 de entrada é maior do que a área 2 de saída. E só devido a ele passar por um escoamento interno em que a área muda, tanto a velocidade quanto as pressões vão se alterar. O que acontece com a velocidade aqui? A velocidade do 1 é menor que a velocidade do 2. A gente sabe quando diminui a área, restringe a área, a velocidade aumenta. Então a velocidade aqui da saída é maior. E a pressão? A pressão do 1, nesse caso, é maior que a pressão do 2. Parece um 7, mas é um 2. A pressão, quando a área diminui, a pressão também diminui, certo? Então tá vendo aqui ó, que eu não empurrei nenhuma fronteira, não tem nenhum componente se movendo ali dentro. Não tem uma fronteira de um pistão ou de uma engrenagem. É simplesmente pela variação da área. Essa variação da área fez com que a gente altere tanto a velocidade quanto a pressão do fluido. Então tá vendo que a gente mudou a energia hidráulica do fluido, mudamos velocidade, energia cinética, energia de pressão. Isso aqui que é um efeito dinâmico. Então as máquinas de fluxo, elas se aproveitam desses efeitos dinâmicos que acontecem devido ao escoamento no fluido para transformar a energia hidráulica deste fluido, certo? E tem vários exemplos também de máquinas de fluido, de fluxo. Desculpe. As turbinas hidráulicas são um exemplo delas. Essas máquinas aqui são as que a gente vai estudar, então a turbina hidráulica é a Pelton, a Francis e a Kaplan.
As bombas centrífugas axiais também são. E tem bomba centrífuga axial de deslocamento positivo, que a gente viu lá. Mas também tem as bombas centrífugas axiais de fluxo, que é as que nós vamos aprender aqui. Tem os ventiladores centrífugos axiais de fluxo também. Os turbocompressores. Na verdade, turbocompressor é um compressor de fluxo. Quando a gente fala compressor, são os compressores de deslocamento positivo. Por exemplo, aquele de pistão, e tem outros tipos também, certo? Quem já estudou a disciplina que aprende compressores, talvez se lembre. Agora, quando um compressor é de fluxo, ele é dito um turbocompressor. E também as turbinas a vapor e a gás. Na nossa disciplina aqui, gente, como eu já conversei para vocês, que ela se chama máquinas de fluxo, nós vamos focar no nosso estudo nas máquinas de fluxo, nós vamos aprender sobre essas três máquinas. As turbinas hidráulicas, as bombas hidráulicas e os ventiladores, certo? Compressores, quem fez lá já a matéria de refrigeração e ar-condicionado, compressor é aprendido lá naquela matéria, porque compressor é um equipamento integrante do funcionamento do ciclo de refrigeração, certo? Então ele acaba aprendendo lá, aprende a selecionar lá, etc. Calcular a potência do compressor. E turbinas a vapor, elas são aprendidas lá na disciplina de sistemas térmicos. É aquela disciplina que tem o ciclo de Rankine, que tem a caldeira, turbina, condensador e bomba. Que daí quando gira lá, alimenta uma planta de potência a vapor. Daí essas turbinas a vapor são aprendidas lá porque é naquela disciplina que tem aplicação de uma turbina a vapor, certo? Na nossa disciplina que é de máquinas de fluxo, nós vamos aprender esses três primeiros exemplos. E como nós vamos fixar nas máquinas de fluxo, nós vamos dar um detalhamento maior nas máquinas de fluxo. Aqui nessa aula nós vamos fazer uma classificação mais detalhada desse tipo de máquina, certo? Então, assim, eu vou explicar primeiro a classificação, pode até ficar um pouco confuso, e no próximo slide que eu vou mostrar os exemplos, mas daí vai ficar mais claro, porque eu já tinha explicado a classificação, beleza? Primeiro eu vou mostrar os principais elementos construtivos, é importante saber que eles existem para fazer essa classificação. As máquinas de fluxo, elas são construídas, tem dois componentes principais, que é o rotor e o sistema diretor, certo? Claro, elas têm vários componentes, mas assim, a gente pode separar em dois principais. O rotor, ele é o componente onde ocorre a transformação da energia. É o componente onde ocorre a transformação de energia hidráulica em mecânica, no caso que se for motor, ou mecânica em hidráulica se for um gerador, certo? E ele é as pás das bombas, é a engrenagem, é a superfície do pistão. O rotor, na verdade, todos os exemplos que eu falei para vocês é onde tem transferência de energia, certo? Mas nas máquinas de fluxo, o rotor são as pás giratórias, certo? Então aqui tem um exemplo de um rotor de uma bomba semiaxial. A gente vai aprender o que significa esse conceito. É através do giro dele, o contato do fluido nas pás do rotor, que transforma a energia mecânica de rotação do fluido na energia hidráulica da água, certo? E o outro principal componente, que é chamado sistema diretor. O sistema diretor é o sistema que direciona o fluido para o rotor ou capta o fluido do rotor, certo? Existem dois tipos de sistema diretor. O sistema diretor é chamado de difusor e chamado de injetor. Vou explicar aqui cada um e nos próximos slides a gente vê os exemplos. Sim, ó. O de difusor é o, por exemplo, de uma bomba centrífuga. Esse aqui é um corte de uma bomba centrífuga. Aqui está o rotor. É através da rotação do rotor que ele faz a água elevar, certo? O sistema diretor é o que involucra aqui o rotor, porque ele tem que segurar a água no rotor, certo? Se não tivesse sistema diretor em volta do rotor, a água ia se espalhar. Então é o sistema diretor aqui da bomba que capta a água. Lembra que eu falei que ele pode coletar ou direcionar o fluido, né? Aqui ele coleta o fluido do rotor, no caso da bomba. E ele ajuda a elevar. Os que têm difusor, no sistema diretor de tipo difusor, ele sempre involucra o rotor. Ele
vamos dizer, ele abraça o rotor e o fluido fica confinado dentro. Quando tem fluido confinado, tem escoamento interno. Se tem escoamento interno, se mudar a área, ele muda a pressão e velocidade. Tá vendo aqui, ó, que o difusor está aumentando a área? O que acontece quando muda a área? Ele vira um difusor, né? Difusor, na verdade, é uma tubulação que aumenta a área. Se aumenta a área, diminui a velocidade e aumenta a pressão. Então, ó, o difusor aqui no bomba centrífuga, ele ajuda a aumentar a pressão, que é o responsável por fornecer energia potencial gravitacional à água, certo? O injetor, o sistema de injetor, ele não involucra o rotor, ele fica separado do rotor. Ele só joga água para o rotor, certo? Por exemplo, das turbinas Pelton. Vai ficar mais claro quando a gente vê uma turbina Pelton. Na verdade, já tem um exemplo neste slide. E vamos, agora que a gente já viu os dois principais componentes, que é sistema diretor e rotor, vamos melhorar a classificação das máquinas de fluxo, para a gente começar a ver os exemplos. São 3 classificações. Uma a gente já aprendeu, mas eu vou revisar aqui, ó, que é segundo a direção da conversão de energia. Se transforma energia mecânica para hidráulica ou hidráulica para mecânica. E é aquela diferença entre ser motor e gerador, certo? O motor, que é a máquina de fluido motora, transforma hidráulica para mecânica. E os exemplos que nós vamos estudar aqui de motores são as turbinas hidráulicas, esses 3 tipos, Pelton, Francis e Kaplan, certo? Aqui é um desenho representativo didático de uma turbina Pelton. Como ela funciona? Ela é, vamos dizer, uma roda d'água mais tecnológica. Tem aqui o rotor. Lembra que o rotor é exatamente onde é trocada a forma de energia hidráulica para mecânica. E tem as pás. E esse que é o sistema diretor. O sistema diretor é uma tubulação que vem lá da barragem da usina, certo? Então a água ela vem, o sistema diretor fornece água a alta velocidade e faz girar o rotor da turbina Pelton. Transforma aqui energia hidráulica em energia mecânica de rotação. Tá vendo que o sistema diretor ele não abraça o rotor e a água não fica confinada entre o rotor e o sistema diretor. Por isso que ele é um injetor. Tendo as máquinas de fluxo motoras, tem as geradoras, que é que transformam energia mecânica em hidráulica. As bombas dos ventiladores. Aqui tem um corte, desenho técnico de uma bomba. Aqui é do ventilador. E aqui de uma bomba centrífuga, certo? A gente sabe que as duas é através da rotação de um eixo que roda as pás do rotor, que cria aqui pressão na água e velocidade no ar, certo? Essas são as máquinas de geradores que nós vamos estudar. Essa é a primeira classificação, acho que já essa parte está clara para vocês. Agora tem uma segunda classificação, que ela é de acordo com a trajetória que o fluido faz no rotor. A gente sabe que o rotor são as pás, mas dependendo da forma construtiva das pás, o fluido ele pode fazer uma trajetória radial, uma trajetória axial, semiaxial ou tangencial. Isso aqui está relacionado também ao formato do rotor, certo? Então só vejam lá. O que eu quero que vocês entendam agora é que essa classificação de ser radial, axial, semi ou tangencial é devido à trajetória no fluido. Nos próximos slides eu vou mostrar as máquinas e a gente vai ver essa trajetória. E a terceira classificação é uma classificação que é segundo a forma dos canais entre as pás. Esse título acaba não ficando tão claro, mas a gente divide todas as máquinas entre elas serem de ação e de reação. Qual que é a principal diferença delas para a gente entender? As de ação, enquanto o fluido passa pelo rotor, ela não muda de pressão. O rotor fornece ou absorve os outros tipos de energia, mas não energia de pressão. A pressão fica constante. Ele pode fornecer velocidade, mas não pressão. As máquinas de reação, elas fornecem, enquanto o fluido está passando pelo rotor, ele altera a pressão, certo? A pressão do fluido dentro do rotor é alterada. Então, elas são máquinas de reação. Vamos ver aqui alguns exemplos. O primeiro deles é a bomba centrífuga. Esse daqui é um vídeo. Olha lá, aqui eu tenho bastante explicação, mas aqui é uma bomba centrífuga. Eu quero mostrar para vocês o funcionamento. Ele vai colocar...
Não, deixa eu voltar e mostrar toda inteira. Esse aqui é o sistema diretor da bomba centrífuga. É do tipo difusor porque ele está em volta do rotor. E esse é o rotor da bomba centrífuga, certo? Ele que faz a troca de energia mecânica para hidráulica. Aqui está o rotor funcionando com uma lâmina de água em volta dele para a gente ver o funcionamento. Então, a água ela é succionada por aqui e ela vai para fora. Eu quero que vocês vejam o seguinte aqui, ó. Tá vendo que a água ela entra nessa direção? A água entra nessa direção, certo? Aqui é o bocal de sucção, é devido à rotação do rotor. Esse bocal de sucção é devido à rotação do rotor que ele cria um semivácuo aqui que succiona a água. Ela entra nessa direção, só que ela sai nessa direção, para todos os lados, né? Que nem ele fez ali para todos os lados. Estão vendo que essa aqui é como se fosse no plano do... Essas aqui, né? Onde a água sai. Está no plano do rotor e a água entra, está perpendicular ao plano do rotor. Então, em teoria, vamos dizer, a veia de líquido, a corrente de líquido, ela chega e ela tem que fazer uma curva de 90 graus no rotor. O rotor gira ela 90 graus. Certo? Por ele girar ela, o rotor girar ela 90 graus, que ela é uma bomba radial. Eu vou apagar aqui para a gente continuar o vídeo. Olha lá, então. O que essa bomba faz? Ela aqui está falando que é pressão e aqui cair é energia cinética, certo? Então, a bomba ela succiona a água, ela aumenta a pressão e aumenta a energia cinética. Por que ela aumenta a pressão? Porque ela está involucrada, ela tá em volta dela está o rotor. Então todo o líquido está confinado dentro dela e ele vai o rotor, o sistema diretor. Todo o líquido, como está confinado dentro, vai ter alteração de pressão devido à variação de área. Aqui ele explica que é o óleo da sucção. A pressão fica menor que a pressão atmosférica, por isso que ele succiona a água. A pressão está menor que a pressão atmosférica, ele vai succionar a água. Ela gira 90 graus e vai para cima. Eu vou dar uma passada aqui. Esse é um vídeo, ele não está em português, por isso que eu tirei o som e estou explicando. Aqui ele está mostrando a função do sistema diretor. A água ela sai do rotor, ela passa por dentro do sistema diretor e vai para fora. Aqui ele tem uma diminuição da velocidade porque ela funciona como um difusor, ele aumenta a área, mas aumenta a pressão. Em detrimento da velocidade que a gente aumenta a pressão, mas o objetivo da bomba é aumentar a pressão porque o que a gente quer é energia potencial gravitacional, certo? Tá. O que eu queria desse vídeo eu já expliquei. Esta é uma bomba centrífuga. Sempre quando uma máquina é radial, que é aquela que ela tem que fazer 90 graus, a gente chama ela de centrífuga. Também é um outro nome. Aqui são alguns cortes de desenho da máquina. Vai ser bem importante a gente diferenciar o que são os cortes transversal e longitudinal, certo? O corte longitudinal é sempre aquele corte que a gente enxerga o eixo completo da bomba. Ó, o eixo da bomba está aqui, ó, certo? Aqui está o bocal de sucção, a água entra por aqui. Aqui está o rotor, só que ele está a 90 graus aqui no slide para a gente, certo? E aqui está o eixo. Quando a água, o eixo que aciona e liga o rotor. E daí vai recalcar a água aqui para cima. Então, o corte longitudinal a gente vê o rotor. O corte transversal é um corte que a gente passa pelo
pelo rotor. Gente, eu não sei, eu acho que eu falei errado aqui, ó, vou me consertar. Corte longitudinal a gente vê o eixo. Acho que eu falei retor aqui na frase anterior. É o eixo, a gente vê o eixo e o rotor está 90 graus. O corte transversal é o que a gente passa 90 graus, a gente passa paralelo ao rotor. A gente vê as pás do rotor e a gente está perpendicular ao eixo. Tá vendo que o eixo aqui ele sai do plano do papel. Esse é o corte transversal, que a gente consegue ver o rotor e o eixo é perpendicular, certo? Então aqui está só um corte das máquinas bomba centrífuga. Aqui também é um outro corte, como desenho técnico, mostrando alguns nomes, certo? Então aqui, ó, aqui é o eixo, 90 graus. O sistema diretor da bomba, lembra que ele vai aumentando a área, então por isso que ele diminui a velocidade e aumenta a pressão. Lá no bocal de saída, então o bocal de entrada está aqui, né? Ele entra por aqui e sai por aqui, que é o bocal de saída. O sistema diretor de uma bomba centrífuga ele é chamado também de voluta, certo? É um outro nome para o difusor, mas ele é específico da bomba centrífuga, voluta. Então toda essa carcaça aqui pode ser chamada de voluta. Aqui está o rotor, está mostrado aqui também, certo? E é isso. Então, todas aquelas nossas classificações a gente tem que fazer para essa bomba. Lembra que eram 3? Então, aqui estão as 3. Ó. Primeiro é a máquina de fluxo. Essa a gente nem entrou porque a gente já está estudando a máquina de fluxo. Primeira coisa, o movimento dela é contínuo aqui dentro. Tá vendo que ele não fica preso em nenhum lugar para depois ser bombeado. Ele passa continuamente. Por isso que ela é chamada de máquina de fluxo. Ela é uma máquina geradora. Por quê? Você transforma a energia mecânica de rotação no eixo em energia de pressão hidráulica, geradora. Radial, por quê? Porque o fluido entra nessa direção e sai a 90 graus. Quando o fluido tem essa mudança de 90 graus no rotor, ela é uma máquina radial. E de reação, porque a pressão ao longo da passagem pelo rotor ela altera. Como aqui o sistema difusor funciona como um difusor, a pressão vai aumentar. Então ela é uma máquina de reação. Aqui, nesse desenho, eu tenho o exemplo de uma bomba axial, que é diferente da centrífuga. Este vídeo ele é didático, certo? Então se a gente vê lá, aqui tá as pás da bomba, ele vai girar e vai fazer a água escoar nessa direção e vai ir para cima, certo? Drive shaft é eixo e o propeller é as pás da bomba. Eu quero que vocês pensem o seguinte, este é o rotor. Tá vendo a flechinha? Tá mostrando o escoamento da água. Tá vendo que ao longo que ela passa pelas pás do rotor, ela não tem um giro de 90 graus no rotor, ela passa reto pelo rotor. Aqui depois ela sobe e tem, porque a tubulação pode fazer quantas voltas ela quiser, lá depois que passa pelo rotor. Mas o rotor é esta área aqui, e nesta área ela passa sem ter um giro de 90 graus. E outra maneira de definir também, ela passa paralelo ao eixo, tá vendo? Tá o eixo aqui? A água sempre está paralela ao eixo da bomba. Isso que é uma bomba axial. Enquanto ela escoa através do eixo, ela é paralela ao eixo. Vamos ver lá alguns outros desenhos. Olha aqui uma bomba axial. Ela é instalada dentro de tubulações, certo? Elas são sempre instaladas dentro de tubulações. E aqui é um outro desenho das hélices. Esse aqui é um corte longitudinal. É muito importante a gente se pegar bem a diferença do corte longitudinal e transversal. Longitudinal é porque a gente está vendo o eixo da bomba aqui, certo? A gente não está vendo o rotor. A gente está vendo o eixo. Aqui também, olha só, desenho da bomba. A hélice aqui, certo? E tem um desenho técnico, que é uma foto da bomba, e tem o desenho técnico dessa bomba, certo? Então aqui, ó, aqui está o rotor, que são as hélices, são as pás, bocal de entrada, ó, o eixo aqui, ele tem o bocal de saída, que é onde
elevada altura, né? E o sistema diretor é tudo que involucra aqui o rotor. Tá vendo como ele confina o líquido dentro do rotor? Vai ter mudanças de pressão. Então, com toda essa explicação, a gente consegue definir e classificar toda essa máquina. Ela é uma máquina de fluxo, porque em nenhum momento a água fica confinada em alguma parte do rotor. Ela passa continuamente. Ela é geradora, porque ela transforma a rotação do eixo em energia hidráulica na água. Ela é axial, porque o fluido passa reto pelo rotor. Ele não tem um giro de 90 graus. E outra forma de ver é que ele sempre é perpendicular ao eixo. Ó. O fluido passa por aqui, passa pelo rotor perpendicular ao eixo. E é de reação, porque ela está confinada dentro do sistema diretor, então tem mudança de pressão ao longo da passagem pelo rotor. Vamos ver o nosso próximo exemplo. A gente falou das bombas, que é um tipo de máquina que a gente vai estudar. Vimos como que classifica elas, agora os ventiladores. Vão ser dois tipos de ventilador, ventilador centrífugo e ventilador axial, certo? Esse aqui é um ventilador centrífugo, que é uma foto, certo? Ele, aqui são vamos dizer, é o rotor do ventilador, são várias pazinhas construídas nesse formato. Vai girar através do acionamento de um eixo que está passando por aqui, certo? O ar ele é admitido por aqui e vamos dizer, acelerado através dessa passagem aqui, certo? Aqui tem um desenho técnico, tanto do corte, aqui eu esqueci de colocar, esse aqui é o corte transversal, que a gente vê o rotorzinho, como se fosse vários risquinhos aqui, ó, é o rotor, e o eixo está na perpendicular. Esse aqui é o corte longitudinal, porque a gente vê o eixo aqui, ó. Certo? Um ventilador centrífugo, então, vamos lá na classificação deles. A gente sempre tem que conseguir fazer essas 3 classificações, e na verdade são 4, porque a primeira é para falar de se é de fluxo ou deslocamento positivo. Mas lembra que a gente está estudando todas de fluxo. Então, primeiro, a de fluxo é que em nenhum momento o ar fica preso aqui dentro do ventilador. Ele passa diretamente, certo? Ele não tem uma quantidade fixa de ar presa daí que vai aumentando a velocidade dele. Passa continuamente, por isso que é de fluxo. É gerador por quê? Transforma mecânica em hidráulica. No caso, a mecânica é a rotação no eixo, e a hidráulica, ou de fluido, é a velocidade do ar que passa por aqui, certo? Radial. Tá vendo que ele também tem que fazer uma curva de 90 graus? Ele entra assim, ele entra por aqui, e no rotor ele vai girar 90 graus. Ele entra paralelo às pás do rotor. Tá vendo que as pás do rotor estão nessa direção que eu estou mostrando? Ele entra aqui paralelo. Só que ele tem que fazer um 90 graus. Se desenhar melhor. Ele entra assim. Só que para sair, ele tem que sair... assim. Então ele fez aqui um 90 graus. Por isso que ele é radial. E de reação, porque a pressão do ar, através da passagem do rotor, vai mudar entre entrada e saída. Lembra que ventiladores, o ΔP não é tão grande comparado a compressores. Mas tem o ΔP, não sei se vocês lembram do gráfico, então a pressão muda ao longo da passagem pelo rotor. Por isso que ele é de reação. Vamos ver o nosso próximo exemplo, é um ventilador axial. Ventilador axial são aqueles nossos residenciais, certo? Então aqui tem as pás do ventilador. Esse é o corte transversal, porque a gente está passando exatamente pelo rotor do ventilador. Esse aqui é uma foto de um ventilador, na verdade, de uso industrial, né? Aqueles de parede. E aqui é o corte longitudinal, que a gente vê o eixo dele. O eixo está aqui, ó. Certo? É a rotação do eixo
que imprime rotação nas pás. E o fluido passa, o ar passa por aqui, ó, nessa direção. Então tá vendo que o eixo que está aqui, o ar ele sempre passa paralelo ao eixo, certo? Ele não, quando ele passa pelo rotor, ele não faz uma curva de 90 graus. Então daí que a gente faz todas as nossas classificações. Máquina de fluxo, não estão vendo o ar confinado aqui em algum lugar, ele passa continuamente. Giradora, porque ele transforma a rotação no eixo em velocidade do ar, mecânica e hidráulica. Axial, porque o ar, a direção dele é sempre paralela ao eixo, certo? E de reação, porque tem uma mudança na pressão entre a entrada e a saída do rotor. Em ventilador, essa mudança de pressão é pequena, mas tem mudança de entrada e na saída, certo? Então aqui, ó, eu já mostrei para vocês todos os exemplos dos nossos geradores. Os nossos geradores são as bombas e os ventiladores, e tem os radiais e os axiais, certo? Então, ó, esses geradores que nós vamos estudar na nossa disciplina. Agora são os exemplos das turbinas. As turbinas hidráulicas são utilizadas para geração de potência, certo? Geração de potência em usinas de turbina elétrica. Pode até ter, as hidráulicas pode até ter alguma outra aplicação para criação de eixo de movimento, alguma coisa, mas geralmente quando vai, por exemplo, ligar equipamento, você vai ligar um equipamento rotativo, são utilizadas turbinas a vapor ou até turbinas a gás. E as hidráulicas, vamos dizer, mais de 90% das aplicações são para geração de energia elétrica em usinas. Aqui tem uma foto representativa o funcionamento de uma usina, certo? Então, assim, tem a barragem. A barragem, o objetivo dela é criar no fluido energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela vai ser transformada em velocidade aqui na tubulação da usina, certo? Tanto na tubulação de admissão quanto na de recalque quanto na de sucção aqui, certo? Esses nomes a gente vai definir bem certinho. Com disciplina, não se preocupem. E a passagem da água, que vai ter altíssima velocidade hidráulica, que vai se transformar em rotação na turbina, certo? Aqui é um tipo de turbina. E essa turbina vai criar rotação no eixo que vai acionar um gerador elétrico, beleza? Então, devido a isso, que elas são motores, porque você transforma energia hidráulica em energia mecânica no eixo da turbina. Todas as turbinas são motores. Esse desenho é um corte longitudinal porque a gente vê o eixo da turbina aqui, tá vendo? A gente não está vendo o rotor, mas a gente está vendo o eixo. Então, esse primeiro exemplo, galera, é um exemplo de uma turbina Pelton. É um vídeo, eu vou abrir o vídeo e a gente vai ver como que ela funciona. Na verdade, as turbinas Pelton, elas tiveram como precursoras as rodas d'água, certo? As rodas d'água são simplesmente pás enfileiradas aqui numa radial, e a velocidade da água, que então é a energia hidráulica, que faz a roda d'água girar, e esse giro aciona um eixo, e antigamente tinha várias aplicações. Esse desenho didático aqui, a aplicação é de num moinho de grãos. Os grãos eram jogados aqui e eles eram moídos pelo contato dessas duas pedras, certo? Mas eu vou pular aqui, que tem várias aplicações, eu vou direto para a turbina Pelton. Então, a turbina Pelton vamos dizer, uma roda d'água mais tecnológica. Então aqui está o rotor da turbina Pelton, o eixo, e nesse exemplo está ligado num gerador elétrico, que é esse daqui. Vamos ver lá o funcionamento. Que foi isolado uma pá, certo, do rotor.
Ela tem esse formato específico, no dimensionamento a gente vai aprender o porquê. Mas vai vir um jato de água, ele dá bem aqui no meio, esse jato vai ser... Cadê o jato? Ele é dividido em dois e ele vai passar aqui ao longo das pás da turbina. Essa passagem vai fornecer velocidade às pás e assim a turbina vai girar, certo? É isso. Aqui eu queria mostrar também, deixa eu dar play. Aqui é o sistema diretor. Tá vendo que no sistema diretor ele não confina o fluido no rotor. O sistema diretor ele só leva o fluido para o rotor. E numa turbina Pelton a gente pode ter vários sistemas diretores. Nesse vídeo vai mostrar isso, uma turbina com mais de um sistema. Aqui, ó, essa aqui, por exemplo, com três sistemas diretores aqui que vai levar fluido para o rotor na turbina. Tá, então aqui eu trouxe algumas fotos de rotor de turbina Pelton, certo? Esse aqui é um rotor de uma turbina Pelton. Aqui também, aqui está desmontado, claro, ele tem que vir com a parte do sistema diretor. Mais fotos, gente. Então, aqui é um desenho técnico de uma turbina Pelton. Nós conseguimos ver bem certinho aqui o rotor e o sistema diretor. Ó, esse aqui é um corte transversal. Eu falei que é importante diferenciar os longitudinais e transversais. O transversal ele corta perpendicular ao eixo. O eixo ele sai aqui no plano do papel da turbina e a gente vê o detalhe do rotor, certo? Esse aqui é uma turbina Pelton com 4 jatos. Foi pego no site da Asher Weiss, uma empresa de fabricante desse tipo de turbina. E aqui é a classificação. Então, olha lá, a gente tem que conseguir fazer aquela classificação para esse tipo de máquinas. De fluxo, porque o fluxo, a água não fica confinada no rotor em nenhum momento, ela passa continuamente. Motora, porque motora. Agora o fluido ele vem, a energia hidráulica vem através do sistema diretor e é transformado em rotação no eixo e energia mecânica, motor. Tangencial. As máquinas tangenciais é uma máquina que o fluido passa tangente ao rotor, certo? Olha só. Quero que vocês vejam esse desenho aqui, ó. Ele é como se fosse a seção transversal do meu eixo de qualquer tipo de máquina, certo? Se uma máquina ela é radial, por exemplo, uma bomba radial, ele pode vir assim. Então, na máquina radial, esse aqui sendo o eixo, ele chega aqui e ele sai. Eu vou tentar fazer aqui como se fosse no plano do papel. Eu fiz para baixo aqui, gente, mas ele é 90 graus no plano do papel. Sai para fora, faz 90 graus. Esse é numa máquina radial. Na máquina axial, na verdade, acho que se fizer o desenho ao contrário vai ficar mais fácil. Deixa eu fazer só um pouquinho. Aqui está o eixo da turbina. E aqui são os rotores, certo? Ou da turbina ou do banco, qualquer máquina hidráulica. Agora sim, acho que o desenho vai ficar mais legal. Numa máquina radial, o fluido entra assim e sai assim. Essa é uma máquina radial, certo? Ele tem que fazer 90 graus. Na máquina axial, ele passa reto pelo rotor. Então ele é sempre paralelo ao rotor, certo? Agora na máquina tangencial, agora sim eu vou desenhar o rotor na transversal aqui, que vai ficar mais fácil. Ó. Essa aqui é a seção transversal do rotor, como se eu cortasse daqui, certo? O fluido, ele passa desse modo aqui, ó. Ele passa como se fosse tangencial
ao eixo do rotor. Ele não passa nem paralelo a ele, nem faz 90 graus. Ele passa nessa tangencial aqui, ó. Qualquer direção, né? Mas ele passa tangencial como se fosse um rotor. E é o que acontece aqui na turbina Pelton. Vendo que o eixo está aqui, o rotor está aqui, o fluido ele vai sempre passar tangencial aqui o rotor. Ele não faz 90 graus no eixo e ele nem passa paralelo ao eixo, certo? Essa é a máquina tangencial e eu parei aqui para dar uma explicação mais detalhada porque é a única máquina tangencial que a gente vai estudar, a turbina Pelton. Então tá, e ela é de ação porque as máquinas de ação são as máquinas que não mudam pressão. As máquinas não mudam pressão, o rotor tem que estar livre para a atmosfera. Tá vendo que o rotor da máquina axial está livre para a atmosfera? Nos rotores de reação, o rotor ele tem que estar dentro do sistema diretor que prende o fluido lá dentro, certo? E é o que não acontece aqui. Por ele estar só na pressão atmosférica, a pressão da água que está passando pelo rotor ela vai estar sempre pressão atmosférica. Aqui dentro do sistema diretor, tá vendo que o sistema diretor ele vai afinando, vamos dizer, ela vai ficando menor, a velocidade vai aumentando. Dentro do sistema diretor, como escoamento interno, a velocidade de pressão da água altera, certo? Mas quando ela sai aqui para a atmosfera, ela fica constantemente na pressão atmosférica. Então é só a troca de velocidade da água com a rotação do rotor, certo? Aqui tem outro exemplo da turbina Pelton, outro desenho, na verdade. Esse desenho está mostrando que ela pode ter mais sistemas diretores, são 6 jatos. Lembra do nome lá? O sistema diretor ele é do tipo injetor. Sempre quando ele é injetor, é porque ele só leva a água para o rotor, ele não confina o rotor, certo? Também outro corte transversal porque está perpendicular ao eixo e está mostrando todas as pás do rotor. Gente, aqui agora é um rotor de uma turbina Francis. Como que é a turbina Francis? Pensa só. Aqui são 2 desenhos, certo? A turbina Francis ela funciona assim. A água ela vai entrar nessa direção na turbina. Ela entra nessa direção e o eixo da turbina ele está aqui, ó, para cima e para baixo, passando lá pelo meio. Então a água ela entra nessa direção na turbina, ela gira 90 graus e ela sai para baixo. O meio dela é vazado no meio. A gente vai ter fotos que vai mostrar melhor, certo? Então quando ela passa por aqui, ela vai bater nas pás e vai fazer a turbina girar. Mas quando ela chega lá perto do eixo, ela faz 90 graus e sai para baixo. Então a gente viu aqui que dentro do rotor tem o giro de 90 graus da corrente fluida, certo? Aqui é um outro exemplo. Esses exemplos é legal a gente observar o tamanho dos rotores comparando com as pessoas aqui em volta. São rotores geralmente de hidrelétrica, já falei para vocês, eles são bem grandes. Esse aqui é o sistema diretor de uma turbina Francis. É falado que ele é na forma de caracol, certo? A turbina ela fica bem aqui no meio, ó. Então o sistema diretor ele traz a água ela entra em rotação aqui. Na verdade ela não é que entra em rotação, ela faz como a gente pode falar, esse movimento circular devido à imposição do sistema diretor, certo? E o rotor está na perpendicular aqui e essa água vai transformar o rotor. Nessa próxima imagem a gente consegue ver melhor. Olha só. Então aqui está o rotor Francis, este é o eixo, certo? Essas bolinhas é o sistema diretor na forma de caracol. É como se eu fizesse um corte aqui. Acho que eu perdi meu mouse. Como se eu fizesse um corte aqui, ó. E olhasse de assim. O eixo sai 90 graus aqui e a gente olha do lado as bolinhas que estão naquele desenho, é a seção transversal
do sistema diretor. Vamos lá para aquele desenho. Não sei se vocês conseguirem enxergar lá então. Aqui, ó, tá o rotor Francis, o eixo e aqui o sistema diretor. Ela rotaciona. Então ela rotaciona assim, que a água não vai entrar diretamente assim. Ela entra batendo nas pás. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Ela vai entrar numa forma assim que ela vai entrar como se fosse 90 graus com a pá. Então, esse sistema diretor faz com que a água entre nessa direção para que ele bata com a pá e gire o rotor Francis, certo? Mas daí ele vai para o meio é vazado e vai de fora para dentro, né? Lá no dentro é vazado e ele vai escoar para baixo, certo? Então vamos definir a nossa máquina. Ela é uma máquina de fluxo motora porque ele transforma a energia hidráulica do fluido, a energia de pressão e potencial gravitacional em mecânica no eixo que gira o eixo Francis aqui. As turbinas Francis elas podem ser radial ou semiaxial. No próximo slide eu vou mostrar a diferença das duas, certo? Mas as duas têm que fazer uma mudança de direção do fluido no rotor. Tá vendo que o fluido ele entra paralelo aqui e ele sai 90 graus? Então ele teve uma mudança de 90 graus, ele teve uma mudança de direção ao longo que ele passa no rotor. Então por isso que ele é radial. E é de reação, porque está vendo que o rotor ele está todo confinado dentro do sistema diretor. A água sempre está confinada, então vai ter mudança de pressão da água ao longo que ela passa pelo rotor. Por isso que ele é de reação. Essas duas fotos é a diferença de um radial e de um semiaxial, certo? O radial ele é 90 graus com o eixo. O eixo passa bem aqui no meio e o radial ele é um como se fosse ele é quadradinho, vamos dizer aqui sim, certo? Então o fluido ele faz exatamente, ele entra aqui e sai aqui no meio, então ele faz exatamente um 90 graus, certo? Um rotor semiaxial, é um rotor Francis também, mas o fluido ele entra assim e sai assim. Então o ângulo de alteração na direção dele não é exatamente 90 graus, ele é inclinado, certo? Mas ainda tem mudança de direção, ele não é axial. Axial ele tem que entrar e sair paralelo, ele tem mudança de direção. Por que é feito os semiaxiais? É comprovado nos cálculos, a gente vai fazer esse cálculo na verdade, que o rendimento assim é maior do que esse daqui. Aqui tem que ter uma perda de energia para girar 90 graus, aqui ele gira menos, certo? É mais suave, vamos dizer. O rendimento da turbina fica maior. E a nossa última turbina é uma turbina Kaplan. A Kaplan é a turbina do nosso ventilador axial, certo? Só que o ventilador axial, que ele é residencial, ele é um gerador, a turbina é um motor, mas é naquele tipo de funcionamento. Então aqui está o rotor de uma turbina Kaplan. Aqui outro desenho, aqui ela é instalada como usina hidrelétrica. Deixa eu ver se tem uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa aqui, ó. Olha o tamanho da pessoa comparado ao tamanho do rotor, certo? Aqui, ó, eu já vou fazer o detalhe nessa figura. A água, ela passa por aqui, ó. Tá vendo que ao longo que ela passa pelo rotor, ela tá sempre paralela a este rotor, certo? Aqui é o desenho técnico, vamos dizer, de uma instalação de turbina, de uma turbina Kaplan. O sistema diretor também é em forma de caracol, parecido lá com o sistema que eu mostrei da turbina Francis. Aqui está a turbina, aqui está o eixo, certo? Por mais, gente, daí sempre rola essa pergunta, eu vou explicar. Professor, ele está entrando aqui e está girando 90 graus para passar pela turbina. Mas assim, não é esse giro de 90 graus não é ao longo de todo o sistema, é dentro do rotor, certo? Dentro do rotor, que é esta área aqui, ó.
vamos dizer, dentro do rotor é só onde estão as pás do rotor. Quando a água entra dentro do rotor e sai do rotor, ela não faz um giro, ela está sempre 90 graus. Ela, do sistema diretor, aqui ela tem que girar, né? Para ir para o rotor. Mas ao longo que ela passa pelo rotor, ela passa paralelo ao eixo, certo? Por isso que ela é uma máquina axial. Lembrando aqui, esse é um corte longitudinal, porque a gente está vendo todo o eixo, certo? E a nossa classificação agora da turbina Kaplan. Máquina de fluxo, porque o fluxo é contínuo, ele nunca fica confinado. Motora, porque ele transforma energia hidráulica aqui, potencial, pressão, velocidade do fluido, em rotação no eixo da turbina. Axial, porque o fluido passa paralelo ao eixo. E de reação, porque o rotor está sempre confinado dentro do sistema diretor, que é o que involucra o rotor. Então tem mudança de pressão ao longo que ele passa pelo rotor. E para terminarmos, gente, eu vou mostrar um vídeo bem rápido, assistam, que mostra o funcionamento dos 3 tipos de turbina que nós vamos estudar. Aqui tem o da turbina Pelton, a gente já viu, mas vale a pena a gente ver esse vídeo de novo. Ele é ligado num gerador. Aqui é uma turbina Pelton horizontal. Aqui ó, é uma turbina Francis. Olha lá o sistema diretor da turbina Francis. Essas são o eixo. Aqui é o gerador elétrico. E aqui é onde a água escapa. E aqui é a turbina Kaplan. Olha lá o sistema diretor da turbina Kaplan. Mas a água passa axial pela turbina Kaplan, ligado no gerador elétrico. Beleza, gente? Galera, eu sei que essa aula ficou um pouco comprida, mas é porque essa aula é teórica. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, converse comigo lá no AVA, que eu estou lá para respondê-las. Beleza? É isso aí, galera. Tchau.